eu lembro que o Rafa disse que foi o nosso primeiro trabalho oficial, assim, foi o primeiro trabalho que eu trabalhei com o Rafa diretamente, inclusive. E eu vi um story seu falando, galera, eu tô gravando... eu vou gravar meu álbum amanhã, se alguém tiver algum contato de pessoas que fazem vídeo e tal. E que eu quero fazer um making off. Não sei se chegou a falar isso, Sim, assim, mas... Tipo uma coisa E assim, aí eu não vi nada. os seus stories, eu falei com o Rafa, falei, Rafa, você conhece o Michel? Aí ele falou, pô, estudou comigo. Eu falei, entra em contato com o Michel, vamos... E só um detalhe, quando isso aconteceu, eu não sabia. Eu não sabia trabalhar com direito com vídeo. Eu só tinha feito pouquíssimas sessões de fotos, nada de vídeo. Tanto que o primeiro trabalho que a gente fez, eu gravei no formato errado. Era quadrado. Tá ligado? Tipo, acabou que a gente não viu, mas eu gravei, tipo, metade do primeiro dia com uma câmera quadrada. Daí eu só falei, tipo, depois. Tipo, eu não sabia mesmo. Sim. E aí a gente ligou e falou, cara, eu falei, Michel, a gente não se fala há muito tempo. Isso aqui é o Thomas. Tipo, eu expliquei que a gente tinha começado a empresa, tipo, semanas. Sim. E eu falei, cara, a gente... Não sei se... Mas eu já lembrava do Tominhas também. sim, caso do Eduardo. Tipo, você já tinha esse conhecimento. Da comunidade, sei lá. Mas já o Tominhas era meio famosinho, até porque fizeram do músicos. Os dois eram Campeão músicos, do Chirona. né? Exatamente. Mas, tipo, aí eu falei, cara, rola da gente ir lá e captar a gravação, fazer um making off. Vocês se colocaram pra fazer... Tipo, eu perguntei, vocês responderam, e aí a gente achou esse... Porque pra gente seria muito maneiro, porque, tipo assim, eu tenho a teoria, especialmente no vídeo, é muito importante você ter experiências sem cobrar ou cobrando muito pouco. Porque quando você começa, você não tá 100%. Então eu ficava meio envergonhado de falar, vou cobrar, sei lá, falou de hipotético, R$1.000, sendo que eu não acho que o meu trabalho vale ainda esse valor. Talvez. Então, foi muito bom, porque o Michel já era de casa, e junto a isso, a gente conseguiu ver a gravação, a produção musical de um disco de jazz muito complexo, com muitos instrumentos. Cara, foi maravilhoso. E aí, a gente acabou indo. Full time, né? Full time, Em loco ali, porque vocês pegaram a pré-produção no início. Vocês pegaram um ensaio pré-gravação. Sim. Primeiro ensaio. A gente pegou o ensaio, depois foi a gravação da banda base, né? Foi muito legal. O mais engraçado de tudo, que eu achei que até hoje eu acho maravilhoso, a gente começou a gravar esse disco dia 12, 13 e 14 de março de 2020. Exatamente. Dia 15 de março, a gente, tipo assim, ninguém mais saiu de casa. Parou por, tipo, mais de um ano essa gravação. Gravamos só a base, tipo, ficamos 3 gravando a base. E eu lembro que eu achei muito engraçado depois, tipo... Engraçado hoje em dia que já passou anos de pandemia. Na época foi trágico. A gente começou, tipo, essa pandemia, não vai vir pro Brasil, o brasileiro é forte, isso aqui não vem de jeito nenhum. Primeiro dia. Aí no terceiro dia, a mesma galera tava sacando, estava tipo, pô, vamos ficar separados, vamos falar assim. A galera cheia de álcool gel na sala. Não, eles não tinham máscara. Tipo, o Fred não tava em 3 dias, o Fred tava de máscara. Em 3 dias, tipo, no intervalo de 3 dias rolou toda essa mudança. O primeiro dia era meio... não vai rolar, que isso, não vai rolar. Palhaçada. E aí eu lembro que o cara do estúdio falou, cara, eu comprei um carregamento de álcool gel há um mês atrás, tipo, eu tô com álcool gel o ano todo, tipo, tava muito feliz, porque acabou o álcool gel. Só ele tinha, tipo, muito álcool gel. Caraca. Tipo, foi engraçado, cara. Que loucura, mano, foi realmente... Foi muito louco, cara. É que eu me preparei tanto pra esse fim de semana. Eu me preparei pra esse fim de semana, tipo, 3 meses antes. Eu pensei, quem eu vou chamar? Eu vou montar essa banda base, com essas pessoas. E o timing todo, eu fui, tipo, semana a semana. Aí essa semana aqui é Natal, Ano Novo, então o pessoal vai viajar. A primeira semana de janeiro, a segunda semana de janeiro eu vou falar com o pessoal, vou fazer um encontro, vou não sei o quê, vou ensaiar esses dias, vou marcar esses dias pra gravar. Cara, eu fui assim... Eu fiz todo o processo de produção com muito cuidado, muito afinco, e tudo culminou nesse fim de semana, que foi assim, caraca, parece que foi... Sabe? Foi foda. Nasceu a base do disco. Depois, claro, a pandemia tava lá e a gente teve que se adaptar. E a gente se adaptou. Mas vocês participaram de todo esse processo, cara. Isso foi de tudo. Foi de tudo. Maneiro. Pra gente foi maravilhoso, porque, tipo assim, realmente foi um aprendizado. O cara que produziu foi o Vitor, que também pode falar dele, é uma pessoa maravilhosa. Vitor Santos. Professor, trombonista, arranjador, super músico. Cara, impressionante, tá? Ver ele trabalhar. É realmente... A única palavra que eu consigo achar é impressionante. É muito legal, cara. Ele é muito legal, muito educado também. Ele é um gentleman também. Ele tem uma... super, eu acho que é...
Cara, sereno. Foi bem legal. Sereno. E como é que foi o processo para você compor esse disco? Porque você estava voltando dos Estados Unidos e você estava tentando achar essa linguagem jazz, a sua nova linguagem jazz e essa linguagem jazz brasileiro-americano. Fala um pouco disso, por favor. Assim, o nome Vivências vem as composições, a maioria das composições, esse álbum ele reflete um pouco os anos que eu passei fora do Brasil e as vivências, experiências, dificuldades, alegrias que eu tive morando fora. Muitas dificuldades também. Assim, tem uma música específica que eu canto. Eu não sou cantor, mas eu queria cantar essa música de propósito porque foi Ela, assim, em palavras, ela fala o que eu senti. E ela, acho que essa letra, ela representa um pouco da onde nasce o disco. Nasce dessas vivências e esses anos fora. E, curiosamente, tem uma coisa engraçada que está relacionada ao primeiro disco, né? A gente estava falando da coisa do direito autoral. Sim. Esse segundo disco, quando eu falei com o Vitor também, um dos incentivos que ele me deu foi fazer um disco autoral. Faça um disco autoral, tipo, inteiro. Sem releitura, sem nada. O que, baseado no perrengue que eu tive que passar no primeiro disco para lançar certas músicas, foi um alívio. E foi tipo, caraca, agora eu nunca mais não vou fazer discos autorais. Porque eu nunca mais quero lidar com essa burocracia. Cara, eu falo a mesma coisa, mas... Enfim, mas isso é um ponto. Mas aí, o disco retrata esses anos, né? Essas vivências. E esse disco, eu já estou em outro lugar comparado com o primeiro disco, a nível musical, né? Tecnicamente... em termos de linguagem, principalmente, esse disco foi gravado, ele começou a ser gravado em 2020, na pandemia, na véspera da pandemia, literalmente na véspera, os 3 dias anteriores da pandemia, do fechamento geral, pelo menos aqui no Rio, aqui no Brasil. E aí ele foi concluído ao longo da pandemia, em sessões separadas, porque a base já estava gravada ao vivo, a gente gravou de uma vez, e aí foi gravando os arranjos, os instrumentos de sopro, as vozes e percussão, e uma coisa aqui a colar. Então, quando eu fui gravar o saxofone, eu já tocava de outra maneira que eu tocava no Retrato. Essa linguagem do jazz, pelo menos da improvisação e da experiência de muitas jam sessions e anos de estudos de harmonia com o próprio Vitor, e outros lugares também, mas principalmente com ele. Enfim, me mostra uma outra faceta minha, talvez um pouco mais atual, que sai um pouco desse universo clássico, que foi de onde eu vim, e mescla essa linguagem brasileira, a essência do disco é um disco de música brasileira, mas com aquela influência jazzista clara de explorações harmônicas, variações de forma, as coisas, muitos solos de muitas pessoas. Enfim, uma proposta instrumental, majoritariamente instrumental, apesar de que esse disco tem 2 parcerias. Uma com a Luísa Salles, grande musicista e cantora que gravou... Conta muito, né? O Cerejeira, que é uma canção. Sim, que eu originalmente chamava Cherry Blossom em inglês, porque era uma versão instrumental. Ela adaptou para cá, uma letra meio... eu tinha feito uma letra que era mais um rascunho, ela pegou e fez a coisa ficar maravilhosa. Ela deu uma roupagem nova, ela criou uma letra própria em português para a música. Então ela letrou a música e a gente chamou de Cerejeira, que, enfim, é um nome aqui em português. E a outra é o Forró na Brasa, que é uma outra história interessante. O Forró na Brasa é a última música do disco, ele tem 10 minutos de duração. Essa música não é exatamente uma música, ela é um cordel, ela é uma história em cordel. E ela foi uma história em cordel porque eu tinha o tema da música, o tema do Forró na Brasa, tararirarirarará, tarararera, oará. Esse é o tema, é isso. E aí eu busquei um parceiro meu, um amigo, que é o Frederico Israel, que é um poeta. Ele é músico também, mas, enfim, ele é matemático, ele é várias coisas. Ele é um cara multitalentoso, tem vários talentos. E aí a gente escreveu um cordel juntos, uma história em cordel. E ele letrou o cordel dentro das regras da literatura de cordel. E a gente fez uma história inteira, baseada um pouco na nossa infância, na nossa
e algumas experiências em comum que eu e ele tínhamos, algumas vivências em comum, então vivências ele também vem por esse lado, que é o final do disco que puxa para uma outra direção. Enfim, a gente pode fazer várias análises aqui nesse sentido, mas ele fez esse cordel e aí eu, junto com ele, desenvolvi um arranjo da música para o cordel. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. De repente, a gente fez um cordel com uma história, com vários blocos musicais. Tem 3 grandes interlúdios instrumentais que buscam, pelo menos, ajudar a narrar essa narrativa da história. Então, o Vivências, ele tem essas facetas, né? Essa coisa do jazz que você está falando, mas é um disco de música brasileira também e tem essas combinações um pouco variadas, um pouco diferentes, um pouco peculiares, né? Não é como se você entrei no estúdio, tipo assim, essa é minha banda e a gente vai gravar vários temas aqui, só nós, e acabou, o disco é esse. Sim. Não foi exatamente isso. A gente gravou uma banda base para todas as músicas, mas a essência das músicas não era exatamente essa. Sim. Eu acho que o foco eram as composições e os arranjos dos temas, mais do que um disco de pura improvisação ou pura criação musical, nesse sentido, né?